pode contar comigo. Agora temos Rafael Luiz. Olá, tudo bem? Sim, tudo bom, Rafael? Vamos só aguardar aqui para poder a gente ficar ao vivo. E aí, quando ele der o sinal de que a gente está ao vivo, aí eu inicio dando boas-vindas, lhe apresentando, né? Agradecendo também sua participação, parabenizando pelo trabalho, bem como lendo o título do seu trabalho, que será passado o vídeo, tá? Tudo em bem. seguida, depois do vídeo, teremos a segunda fase, que aí vem com arguição ou algum questionamento do especialista, que nesse caso é o professor engenheiro agrônomo Roberto Wagner, e bem como também chega alguns questionamentos da plateia, que eu estou aqui monitorando, tá? Então, tudo bem. Vou só aguardar o pessoal aí da técnica, colocar a gente no ar para poder fazer a chamada. Já? Ah, então, já está. Já mesmo? Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à SOEA Connect e ao Contec 2021. Gostaria de parabenizar Rafael Luiz primeiro por ter sido aprovado o seu trabalho no maior congresso, que é o maior congresso da engenharia e da agronomia, bem como por ter tido um trabalho selecionado como um dos trabalhos mais relevantes, né? Dentro de tantos, só selecionamos 24 e o seu está dentro dos 24. Então, parabéns, já é uma grande vitória. Rafael, obrigado. Agora iremos assistir o seu vídeo, que se encontra, do seu trabalho, que se encontra intitulado Medição de turbidez de corpos d'água, utilizando imagens capturadas por drones convencionais em ambiente de piscicultura. Então, agora, se puder rodar o vídeo do Rafael, a gente assiste para, em seguida, passarmos a palavra para o professor Roberto Wagner, bem como os questionamentos da plateia. Olá a todos, meu nome é Rafael Luiz Bartz e hoje eu venho apresentar para vocês o meu projeto intitulado Medição de turbidez de corpos d'água, utilizando imagens capturadas por drones convencionais em ambiente de piscicultura. Então, o peixe é considerado uma alimentação saudável e, pela alta demanda de pescado do mercado, a piscicultura vem crescendo, tanto no Brasil e no mundo, nas últimas décadas e provavelmente nas próximas décadas vai continuar crescendo. E para que essa atividade seja sustentável, é necessário a melhoria constante das técnicas de manejo. E dentro dessas técnicas, a qualidade da água é uma coisa que merece destaque porque influencia muito no desempenho produtivo dos peixes. E dentre todos os parâmetros de qualidade da água que podem ser medidos, a turbidez é uma delas, que consiste nas partículas dissolvidas ou em suspensão na água. E essas partículas alteram a transparência da água, que é a capacidade da luz solar de incidir e penetrar na água, afetando, né, todo esse ecossistema onde os peixes vivem. E essa transparência, né, águas muito turvas ou muito claras podem influenciar muito no hábito alimentar dos peixes. E também influencia no crescimento de algas, que servem também como alimento secundário aos peixes e que também, por suas atividades fotossintéticas, podem influenciar no oxigênio dissolvido na água. Águas muito claras absorvem menos luz solar, águas turvas absorvem mais luz solar, então isso aí pode influenciar também na temperatura e por aí vai, né? Então, é muito importante manter o controle dessa turbidez da água, que pode também variar de espécie para espécie. Então, como que o pessoal faz a medição da transparência da turbidez da água? Então, o dispositivo mais comum é o disco de SEC, que é este mostrado na imagem. Então, é um disco graduado, ele tem essas faixas brancas e pretas, então o piscicultor vai até o tanque, mergulha esse disco na água, até o ponto em que ele não consegue mais enxergar o disco. Então, a profundidade que ele perdeu a visão do disco chama-se profundidade de SEC, né? Então, é a medida ali da transparência da água. Então, muitas pesquisas foram feitas já para tornar esse processo um pouco mais ágil, até porque o piscicultor
tem que se deslocar até o tanque, tem que fazer a medição, então isso não é um processo muito ágil. E várias pesquisas já demonstraram alguns níveis de sucesso ali na obtenção dessa coordenada, né, dessa medição por imagens. Então, tem algumas pesquisas de satélite que foram feitas, mas aí há uma limitação, porque o satélite depende de órbita, depende de resolução do satélite, tem muitas interferências pela própria atmosfera terrestre. Então, para a piscicultura, o uso de imagens de satélites é um pouco limitado. E aí a gente tem os drones, né, que são as aeronaves remotamente pilotadas, que oferecem um potencial muito grande para uso em piscicultura, até pela capacidade de se aproximar da água e capturar essas imagens. E isso é muito interessante até pela agilidade que os drones proporcionam, de você poder rapidamente voar ali entre os tanques e fazer a captura das informações. Então, esse trabalho teve como objetivo estudar, né, se é possível capturar a turbidez da água, a transparência da água por imagens de drone, e isso dado pelo processamento do aspecto da água. Então, quando a gente vê uma água muito turva, a gente vê que ela está um marrom mais escuro. Então, essa pesquisa, ela visou explorar isso, né? Ver se é possível digitalmente capturar isso em uma imagem. Então, um experimento foi feito no Instituto de Pesquisa e Agricultura Ambiental, INPA. Esse instituto é localizado na cidade de Toledo, no Paraná. Então, foram analisados 4 viveiros de piscicultura, 4 viveiros com transparências diferentes. Em cada viveiro foram coletados 5 amostras, então foram coletados 5 medições com o disco de SEC e 5 imagens capturadas pelo drone a uma altura de 2 metros da lâmina d'água. Então, essas imagens foram capturadas por um drone da marca DJI, modelo Phantom 4, e foram feitos pela câmera RGB, né, que é aquela câmera normal que já vem adaptada no drone. Então, a gente sabe que luz visível tem interferências, né, então existem sombras, existem nuvens que às vezes alteram a luminosidade no momento de se capturar a imagem. Então, em vias de tentar corrigir essas imagens e padronizar essas imagens, foi acoplado também no drone um luxímetro digital, do modelo TSL 2591, e um microcontrolador ESP32 para fazer essa leitura da luminosidade no momento ali da captura das imagens. Depois essas imagens também foram separadas em várias bandas, então cada imagem foi separada entre tons de cinza, vermelho, verde e azul, e todas essas 4 combinações aplicadas a uma correção de iluminação baseado no resultado do luxímetro digital. Esse luxímetro que foi utilizado, ele também consegue capturar 2 tipos de iluminação, que é a iluminação infravermelho e a iluminação normal de luz visível. Então, todas essas variáveis foram comparadas estatisticamente por meio do coeficiente de correlação de Pearson para verificar se há uma correlação, né, entre as imagens e o que foi medido ali de turbidez com o disco de SEC. Então, aqui está a foto, né, à direita nós temos a câmera, que já vem nesse modelo de drone. À esquerda, ali, nós temos uma caixinha que foi desenvolvida em impressora 3D para acoplar ali o luxímetro no Vant e fazer as coletas. Então, essa aqui é a tabela de resultados. Então, os resultados eles foram separados entre o número do tanque, que foram 4 tanques, número da amostra, que foram 5 amostras por viveiro. Aí nós temos a média dos pixels nas imagens de tons de cinza e também as médias nas bandas R, que é vermelho, né, G, que é verde, e B, que é azul. E aí nós temos o TS, que é a medição feita em centímetros pelo disco de SEC, LV, que seria a luz visível capturada pelo luxímetro, a luz visível normalizada, o IR,
que seria o infravermelho medido pelo luxímetro, e o IRN, que seria a luz infravermelha normalizada. Então, o que seria essa normalização? Pega-se o valor que vem do luxímetro e converte-se a um nível, uma faixa de medição de 0 a 1, para que possa ser multiplicado ali para fazer a correlação dos pixels da imagem. Então, os resultados, né, depois de aplicada a correlação, os primeiros foram comparadas, né, a média dos pixels em tons de cinza, a média R, G e B, foram correlacionadas diretamente com as medições do disco de SEC e não apresentaram uma correlação muito forte, então foi de fraca a moderada. Então, 0,59, 0,60, 0,56 e 0,46. Depois, essas mesmas médias foram normalizadas, né, e multiplicadas ali pelo coeficiente de luminosidade infravermelho e não apresentaram muitas diferenças. Então, foi uma correlação fraca a moderada. Então, 0,51, 0,52, 0,51 novamente e 0,54. E depois, por último, né, foi aplicado essas mesmas médias, só que com a correção da luz visível. Então, foi obtido um coeficiente de correlação forte. Então, 0,87, 0,88, 0,87 e 87 novamente. Então, esse resultado na segunda medição já era esperado, até porque o infravermelho ele não influencia tanto na luz visível, que foi mesmo uma faixa de luz capturada pela câmera. Então, essa câmera que nós utilizamos não captura infravermelho. E quando foi normalizado pela luz visível, pôde-se ver que realmente teve uma correlação. Então, nota-se, então, muito a importância de fazer esse controle de iluminação. Então, como conclusão, há a possibilidade, né, de fazer a correlação das imagens mesmo com câmeras convencionais para estimar a transparência da água em piscicultura, porém, se não for feita a correção da iluminação ambiente, então essas imagens elas não apresentam, né, devido às interferências, não apresentam uma correlação forte o suficiente para se obter uma precisão. Isso também influencia nos custos, né? Então, se você não precisar comprar uma câmera muito complexa ali, uma câmera com vários níveis de espectro ali, que seriam as câmeras multispectrais. Então, só o fato de você poder utilizar a câmera que já está no drone pode baratear os custos de você fazer um equipamento para esse tipo de medição. E também, né, há muita possibilidade de aprofundamento dessas pesquisas, então pode ser feito esse mesmo experimento com mais tanques, com mais modelos de câmeras e, né, possivelmente gerar modelos matemáticos para predição e processamento automático, então de forma que você possa já obter essa medida já com o processamento da imagem automático e em tempo real, enquanto você faz o voo. Então, agradeço a todos que assistiram, né, estou disponível para possíveis dúvidas. Bruno, professor Roberto Wagner, para fazer as suas considerações. Muito obrigado, professora Aline. Rafael Luiz Bartz. É Bartz ou Bartz? Bartz. Bartz. Rafael, eu estava atentamente vendo a sua apresentação. Eu pergunto quantas vezes por dia foi feita essa medição com a câmara? Essa coleta que eu fiz foi feita toda de uma vez. Lógico que teve uma diferença entre um tanque e outro, mas esse experimento específico ele foi feito próximo ao meio-dia e demorou em torno aí de 1 hora, mais ou menos 1h30. Então não foi repetido o experimento em horários sazonais do dia.
Tá, eu recomendaria, em termos metodológicos, que você fizesse essa avaliação pelo menos 3 vezes durante o dia, a partir das 9 horas, para você verificar os espectros de luz que acontecem de 9 horas, meio-dia e 15 horas. Seria uma sugestão que eu lhe dou. A minha pergunta que você colocou no título do teu trabalho foi que você estava usando a utilização de drones, né? Mas o drone não é o principal equipamento a ser testado, e sim a câmara, não é isso? Também. Porque, veja bem, eu fico imaginando um produtor de peixe, tá? Um piscicultor, onde ele tivesse que comprar um drone, ou ele tivesse que contratar um profissional que tivesse... Talvez ele aprenda a manipular o drone, que não é difícil, mas, diante dessa sua pesquisa, creio que ela é mais visível sua utilização. Por exemplo, esse é um pensamento meu, me desculpe se eu estou ultrapassado na minha avaliação, mas talvez se a gente colocasse no meio do tanque um cabo de aço ou um cabo onde uma câmera pudesse passar indo e voltando, fazendo esta leitura no período pré-determinado, onde isso seria controlado automaticamente. Uma câmera de automação, onde ela passaria ao longo do tanque, nesse cabo, e tiraria as fotos às 9 horas, 10 horas, faria até mais avaliações para avaliar a turbidez da água. Essa seria a minha avaliação, que eu fiquei pensando aqui, e aí perguntei por que, ao invés da utilização de drone para capturar a imagem, não seria melhor a utilização de uma câmera, tá? Para você vislumbrar isso. Eu pergunto Perfeito. isso a você, mas talvez... Sim, poderia ser aplicável. Poderia, do mesmo jeito. No caso ali, o drone é só um mecanismo de deslocamento mesmo. Via hélices, né? Mas poderia ser um cabo tranquilamente. Né? Porque evitaria recursos, né? Recursos de gente, recursos humanos, seria automatizado, e aí o técnico, no final do dia ou da semana, sei lá, ele faria as verificações para avaliar a qualidade da água. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Rafael? Eu achei muito interessante. Você, qual é a sua formação? Eu sou da área de informática, de programação, e eu tenho mestrado e doutorado na área de tecnologias para o agronegócio. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Professora Aline, muito satisfeito com o Rafael Luiz Bartz. Estou só olhando aqui mais uma vez, a Rafael. Estou vendo aqui no chat, mas até agora não chegou mais pergunta, não. Se me permite, eu ia até colocar uma outra situação para o Roberto. Pode ficar à vontade, Rafael. No caso, eu moro no Paraná, e aqui, a região oeste do Paraná, principalmente, a piscicultura ela tem muito... É como se fosse uma coisa circular, onde tem vários tanques um do lado do outro, e eles não são lineares, né? Então, você teria que ter uma área aberta. Nesse caso, é possível, né, que talvez essa solução de drone tenha alguma vantagem. Mas também, por outro lado, dá para puxar vários cabos, né? Daria para passar por vários tanques também, utilizando mais de um cabo. Você conhece Palotina? Sim. Eu moro a 40 quilômetros. Pertinho, né? Muito pertinho. Uhum. Muito bem. Estou vendo aqui, Rafael, até agora não chegou nenhuma pergunta, não, mas eu vou perguntar assim, o que mais motivou você, porque pelo seu trabalho eu imaginei até que você fosse engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, e aí eu fiquei surpresa quando você falou da sua formação, né? Então, o que mais motivou você para fazer esse trabalho?
para realizar, né? Executar. No meu mestrado, como eram tecnologias para o agronegócio, né, e era bem a minha área, eu trabalhei com IoT, né, que seria fazer o monitoramento de qualidade da água com boias autônomas, né? E aí, legal, funcionou, né? Eu fiz uma boia autônoma que passava os dados ali para uma nuvem. E aí eu tive alguns problemas que era assim, você tem que deixar o sensor na água 24 horas por dia. Então, o sensor ele requer uma manutenção maior, acumula lodo em redor do sensor, tem todo aquele desgaste e o custo também, né? Então, você teria que ter uma boia por tanque. Isso encarece, apesar de se pagar, né? Mas acaba que o custo inicial seria maior. E aí surgiu essa ideia de começar as pesquisas com um drone, porque o drone ele sai do seco, né? Faz as coletas e retorna, né? E o drone também tem aquelas condições, né? Que nem o Roberto falou do cabo, também poderia ser programado para ir de maneira autônoma, fazer essas coletas e voltar, né? Mas claro que, assim, quando a gente tem um sensoriamento sem contato, aí a gente tem uns desafios extras ali, né? Que é a questão da distância e tudo mais, né? Sim. Então, eu comecei os estudos nisso e ali existem várias variações, né? Esse trabalho também tem muitas opções de verificação. Até ali a banda vermelha, né, que é de 600 a 700 nanômetros, ela deu um resultado um pouco melhor. Então, talvez essa câmera até poderia ser modificada para uma câmera com filtro infravermelho, que daí lá seria de 720 nanômetros para cima, para testar os mesmos resultados. Talvez daria uma margem de interferência menor, né? Então, enfim, é uma área assim que eu me interesso bastante, que é a tecnologia aplicada mesmo, né? Que bom, que bom. Parabéns, Aline, Rafael. Pois não, professor isso Roberto. Que ele acabou de falar, por isso que eu mencionei, talvez eu não tenha sido detalhista naquilo que eu afirmei. Então, o espectro de luz, ele se altera sempre no decorrer do dia. Então, quando a gente faz a avaliação da turbidez da água, a gente faz entre 9 horas e 15 horas. E, mesmo assim, é preciso ter muito cuidado na avaliação. Por isso que próximo ao meio-dia é o melhor, porque a incidência solar está vertical. Forma-se menos o espectro de luz, e aí fica fácil de vislumbrar. Mas a pesquisa que você está fazendo, usando filtros, poderá causar uma abordagem bem prática para quem está querendo obter a resposta. Como é que está a água? Então, em função dessa pesquisa que você está em andamento, poderá verificar que mesmo que esteja sendo feito às 9 horas, usando determinado filtro, o resultado é similar ao horário de meio-dia. Ou então, outras realidades que poderão advir a partir daí. Tá bom? Exato. E até uma outra coisa que eu me deparei, assim, talvez seja até interessante testar em dias com maior vento, né? Que daí tem bastante ondas na água. Isso, a onda, ela reflete. A aí, onda, ela reflete diferente do que a luz normal, né? Então, de fato, é uma coisa a ser testada. E talvez, né? Talvez ali a câmera infravermelha, acabei não fazendo o teste com ela, porque eu não tinha, né? A câmera tem um custo um pouco maior. E daí o próprio infravermelho acaba diminuindo um pouco, né? Porque não sofre tanta interferência com a luz visível do sol. Então, talvez é uma coisa aí de continuidade do projeto, arrumar um equipamento desses e fazer o teste. Aí sim, já poderia até testar essa questão da sazonalidade. Perfeito, Roberto. E fica completando. Isso. Muito bem, Rafael. Então, Rafael, em não tendo mais questionamentos, mais uma vez, eu parabenizo a você pelo trabalho,
pela explanação e também por ter sido selecionado no maior congresso de engenharia e agronomia, que é o nosso CONTEC, tá? Parabéns e obrigada pela sua participação. Eu que Daqui a agradeço 5 pela minutinhos... oportunidade. Obrigada, Rafael. Daqui a 5 minutinhos temos o próximo trabalho, também ainda na área de agronomia. Tchau, Rafael, boa sorte. Obrigada. Até mais. Até mais.